Hey guys! Hoje nós vamos falar sobre sotaques. A minha ideia para o vídeo de hoje não é a gente falar sobre um conteúdo específico do inglês, mas de uma maneira mais genérica, falar sobre sotaques. Primeiro, e o mais importante, não existe falar qualquer língua, qualquer idioma sem sotaque, tá? Que fique bem claro. Isso é um mito que existe, que algumas pessoas acreditam ainda, que a pessoa consegue falar um outro idioma sem sotaque. Não, isso não é verdade, isso não existe. Quando a gente fala, por exemplo, o inglês sem o sotaque brasileiro, tu vai estar falando o sotaque em inglês de outro lugar, de nativos do inglês. Por exemplo, você pode falar em inglês com o sotaque de Nova York, do Texas, de Londres, da Austrália, mas você vai falar inglês, sim, com algum sotaque. E outro mito que é muito importante a gente desbancar aqui é que uma pessoa que fala inglês com sotaque brasileiro fala pior do que uma pessoa que fala inglês com sotaque de outro país. Isso não é verdade. Quando a gente fala um outro idioma, a gente naturalmente carrega o nosso sotaque. E é muito comum para os brasileiros falarem inglês com sotaque brasileiro. E tudo bem. Falar um outro idioma com o sotaque do seu idioma materno não é significado de mais ou menos fluência. O que a gente tem que cuidar quando a gente fala um outro idioma é se comunicar com clareza, só. Se isso está acontecendo, tá certo. Sotaque não é erro, é identidade linguística. Mas é muito importante, quando a gente aprende um outro idioma, a gente conhecer os sotaques mais comuns dos nativos falantes desse idioma. Por exemplo, em inglês, tem alguns sotaques muito clássicos que, se você viajar para algum desses países, você vai se deparar com esses sotaques. Por exemplo, nos Estados Unidos, é muito comum a gente ver o sotaque de Nova York. Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around the corner. Oil would be Earl, Santa Claus was Santa Claus. É um destino muito comum para as pessoas que viajam para lá, e também é muito comum a gente ver esse sotaque em filmes. Então, é importante a gente treinar ouvir esse sotaque. Além desse, outro muito comum é o sotaque de Londres. Well, I think since I last was on Radio 1, I got to meet Beyoncé a couple of times, which the first time I really held it together, I was like, Girls, what's just happened? So, there's an ice cream van there selling just 2 ice creams with 2 chewing gums in it. Que, além de ser um destino muito popular para viagens, também existem muitos filmes, muitas séries gravadas em Londres. E por que é importante? É importante porque existem algumas pronúncias e algumas palavras que podem variar bastante dependendo dos sotaques. É muito parecido com o que acontece no Brasil. O Brasil, por ser um país muito grande, nós temos sotaques regionais muito diferentes. Isso também acontece nos Estados Unidos. É um país muito grande, então existem muitas variações. Além disso, também comparando os Estados Unidos com o Reino Unido, existem muitas diferenças por serem países diferentes. E eu gostaria de trazer alguns exemplos dessas diferenças. No inglês americano, de forma geral, eles puxam muito o som do R. Por exemplo, quando a gente fala água, é muito comum a gente falar water, water. Então, o T fica com um som parecido de um D, ou às vezes até um R, né, bem curto, e o R final puxando esse né, o R caipira do Brasil. Então, water. Agora, no sotaque britânico de Londres, por exemplo, esse R do final, eles não puxam, eles fazem muito mais aberto. É muito comum falar, por exemplo, água, eles falarem water, ta. Termina só com a, eles não fecham o R, sabe? Some in Middlesbrough won't have it. Tomorrow. 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 It's tomorrow. No, it's tomorrow. Butter. 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 Listen. Butter. Butter. That's it. Say again. Butter. É comum também o T ter um som mais forte, mas em alguns sotaques de Londres, o som do T fica um pouquinho diferente. Ele é um som gutural.
é um som que meio que não sai som. Ele é meio estranho. Ele é muito parecido ao som daquele, quando a gente fala oh, essa travada, é comum eles usarem esse som pro T no meio das palavras. É possível a gente falar água, então o T fica esse som, né, travado, e o A aberto no final. E comentando agora sobre palavras mais específicas, é comum nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, eles usarem a expressão y'all. Hey, y'all! Que é algo do tipo, é a contração de you all e significa vocês. Por exemplo, como vocês estão? How are y'all doing? Essas duas palavras, essa contração dessas duas palavras, não é utilizada em outros países. E uma palavra muito comum no inglês britânico é a palavra cheers. Essa palavra, ela até é utilizada nos Estados Unidos, mas somente no sentido de brindar alguma coisa. Quando a gente, né, faz saúde, né, tchim-tchim, em português. Mas na Inglaterra, eles usam cheers, ou cheers, né, que eles não fecham o R, né, então fica mais aberto. Eles usam essa palavra para quase tudo. Para agradecer, para dar tchau. Então é muito comum eles falarem cheers. Cheers. Cheers to meeting you. Cheers! Cheers! Cheers. É muito comum, quando a gente aprende inglês aqui no Brasil, a gente treinar mais o sotaque americano. E normalmente quando a gente aprende, que faz parte do processo pedagógico, o inglês mais formal, mais parado, mais separado, mais separado palavra por palavra. Mas é muito comum quando a gente viaja, a gente se deparar com situações muito diferentes, tanto de sotaque quanto de gírias. Então, por isso é muito importante você treinar os diferentes sotaques em inglês. Não só para quando você for viajar para determinado país, mas quando você está assistindo um filme, uma série, é importante também para poder entender essas nuances. E é muito importante também estudar o sotaque do destino para onde você vai viajar. Se você está acostumado com o sotaque americano e vai viajar para a Inglaterra, é muito importante treinar o sotaque britânico. E além disso, se você vai viajar para um país que não é nativo do inglês, mas você não fala aquela língua, é importante procurar algum vídeo, alguma série que tenha pessoas daquele país, daquele idioma, falando inglês com aquele sotaque. Por exemplo, você vai viajar para a Itália e não fala italiano, é interessante treinar um pouco o sotaque italiano para quando você chega lá você estar mais habituado com o sotaque. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora? Gorlami. Mi scusi, con me? Gorlami. E teacher, como eu posso treinar esses sotaques diferentes? Com séries, músicas, filmes, vídeos no YouTube, podcasts, que nos podcasts principalmente é uma situação que as pessoas estão falando de uma forma mais natural, como é no dia a dia mesmo. Então é uma boa ideia também. E como assistir esses filmes, essas séries, esses vídeos, como treinar? A melhor forma é colocar o áudio em inglês, obviamente, mas com a legenda também em inglês. Dessa forma, a legenda vai te dar um suporte para relacionar aquela palavra com o que está sendo dito. E isso vai ajudar a entender de uma maneira muito mais eficaz. É interessante você assistir, primeiro, alguma coisa que você gosta, para não ficar uma coisa muito maçante, né? Então tem que ser uma coisa prazerosa também. E de preferência que você já assistiu, que você já conhece a história, o enredo, porque daí dessa forma você vai conseguir prestar mais atenção no inglês e não tanto na história. Além disso, eu quero dar uma outra dica. Existem algumas séries americanas que têm alguns personagens de outros países. Quando eles fazem isso, normalmente eles dão essas características, esse sotaque desses personagens muito mais forte do que normalmente são. É interessante assistir esse tipo de filme ou série, porque a gente pode perceber muito claramente essas diferenças entre sotaques. Por exemplo, a série The Boys. Essa série
é uma série americana, mas um dos personagens principais é britânico. Então, eles fizeram o sotaque dele muito, muito forte. E essa série é muito boa pra gente perceber essas diferenças. Só cuidado, meus seguidores menores de idade, que essa série é só pra maiores de 18 anos, tá bom? Oh, there he is. Where's the cum guzzler? You were spot on about him. There I was, filling up the motor. I turn around, the little git had done a runner. Mas se você vai viajar para o exterior e ainda se sente inseguro para se comunicar com os nativos, nessa Black Friday eu estou relançando o meu curso Go On, Inglês para Viagens, com uma nova atualização, mais conteúdos, exemplos práticos de situações que provavelmente você vai vivenciar lá fora. Então, se você não quer passar perrengue e quer aproveitar a sua viagem de uma maneira tranquila e agradável, e se comunicar com os nativos, ter essa troca de experiência que é tão rica quando a gente vai para outra cultura, clique no link abaixo e garanta o seu nome na lista para receber o desconto da Black Friday. Deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vai viajar e está precisando dessas dicas. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye!